Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Marco Severo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás, e esse é mais um episódio do Pesquisa de Marketing de Quinta. O Pesquisa de Marketing de Quinta é um projeto gratuito de extensão da UFG, em que eu apresento e discuto pesquisas que são relevantes na área de marketing e que, de certa forma, conectam marketing com dados. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre uma das pesquisas mais relevantes na área de marketing e analisam as relações, as associações entre preço e demanda. Trata-se de uma meta-análise publicada, salvo engano, em 2005, e em que os autores consolidaram vários efeitos de preço na demanda ao longo dos anos. E essa meta-análise é uma atualização de uma outra meta-análise realizada em 1988. Só um parênteses, a meta-análise é um estudo de estudos, quando pesquisadores se debruçam sobre um tema e pesquisam estudos empíricos que tenham analisado determinado assunto. Então, essa meta-análise, ela analisa efeitos de preço na demanda. O título da meta-análise desse artigo é Novas Generalizações Empíricas sobre os determinantes da elasticidade de preço. Então, analisando o título, né, os determinantes são os elementos que influenciam a elasticidade de preço. Elasticidade de preço é um conceito muito relevante, na verdade, elasticidade é um conceito muito relevante, utilizado na economia, em que nós utilizaremos aqui para efeitos de compreensão como o efeito do preço na demanda. Então, vamos ao resumo do artigo. A importância, dar um zoom aqui, a importância das decisões de preço para as empresas potencializou um extensivo esforço de pesquisa acerca das elasticidades de preço. Teles, em 1988, sumarizou os achados de pesquisa acerca da elasticidade de preço até 1986. Entretanto, generalizações empíricas sobre a elasticidade de preço requerem modificações em função de, número um, mudanças nas características de mercado, como, por exemplo, características de marcas, categorias de produto e condições econômicas, e dois, mudanças nas metodologias de pesquisa utilizadas para avaliar as elasticidades de preço. Os autores apresentam uma meta-análise da elasticidade de preço com novas generalizações empíricas acerca dos seus determinantes, ou seja, do que influencia a elasticidade de preço, por meio de 1.851 elasticidades de preço. Baseadas em 81 estudos, a elasticidade média de preço encontrada foi de menos 2,62. Vou falar depois sobre essa distribuição de efeitos, mas só parênteses para você entender. Isso significa que, em média, eu espero que o efeito do preço seja um efeito negativo e de menos 2,62, o efeito do preço na demanda. Um achado saliente é que, ao longo das últimas 4 décadas, a elasticidade das vendas em função do preço aumentou em magnitude, enquanto as elasticidades de participação e escolha permaneceram, de certa forma, constantes. Ou seja, enquanto o efeito do preço nas vendas aumentou, o efeito do preço na participação e na escolha permaneceu constante ao longo de 4 décadas. Os autores encontraram também que acomodar a endogeneidade do preço possui um impacto forte nas elasticidades de preço. Daqui a pouco eu vou falar também sobre o que é endogeneidade. Vamos então ao artigo. Em função
Deixa eu achar minha canetinha aqui para anotar. Em função do preço ser uma das questões mais importantes em marketing, compreender os fatores que influenciam a sensitividade do preço é essencial. Numa meta-análise numa influente meta-análise de 1988, Telles sumariza os achados de pesquisa até 1986 e proporciona o conhecimento acerca da elasticidade do preço e seus determinantes. Em função dessa meta-análise ter sido publicada mais de 17 anos atrás e a literatura acerca dos efeitos de preço continuar sendo desenvolvida, é importante examinar quais generalizações empíricas ainda permanecem e quais precisam ser revisadas nesse contexto. O objetivo desse artigo é atualizar e estender as generalizações empíricas acerca dos determinantes da sensitividade de preço por meio da apresentação de resultados de uma meta-análise. Nós atualizamos as generalizações do estudo de Telles, que foram baseadas em 367 elasticidades de preço, publicadas entre 1961 e 1985. Nossa meta-análise, ou seja, essa meta-análise que eu estou apresentando para vocês, inclui 1.851 elasticidades de preço, que cobrem o período de 1961 a 2004. Adicionalmente, estendemos o escopo por meio do estudo de vários determinantes adicionais. Na figura 1, distinguimos entre dois tipos de determinantes da elasticidade de preço: as características de mercado e a metodologia de pesquisa. A primeira classe envolve características da marca e da categoria de produto e condições econômicas. Examinamos o seguinte, adicionalmente, examinamos os seguintes determinantes que estavam ausentes na meta-análise de Telles: o ano em que os dados foram coletados, o fabricante das marcas versus marcas de varejo, que são private labels, a renda dos indivíduos e a inflação. A segunda classe se refere às metodologias utilizadas que influenciam dados e características de modelos. Então, vou mostrar aqui a figura. É uma figura que estabelece a meta-análise dos autores, está logo no início do artigo, o pessoal aí que recebeu o artigo, lembrando, tá? O pessoal que se interessar por esse conteúdo pode acessar a descrição de cada um dos vídeos, tem um link que você pode deixar o seu e-mail e você recebe antecipadamente o PDF dos artigos que são discutidos aqui no canal, tá bom? Então, essa é a figura do modelo de pesquisa. O que os autores fizeram? Consolidaram vários estudos numa base de dados. Esses estudos, necessariamente, eles continham o efeito do preço em alguma variável de resposta, de marketing. Quando eu falo alguma variável de resposta de marketing, é porque a gente já leu lá no resumo que se trata de vendas / demanda, participação, que é share, e choice, que é escolha. Tá? E eles vão analisar o efeito do preço nessas três variáveis. Então, os dois determinantes são, vou falar, o primeiro, características de mercado. São características de marca e condições econômicas, como tendência temporal. Então, essa é uma variável na base de dados que influencia a elasticidade do preço. Se a marca em questão ela é uma marca de fabricante ou uma marca de varejo, categoria de produto, estágio no ciclo de vida de produto, país em que foi desenvolvido o estudo sobre o efeito do preço, renda familiar, household familiar, e taxa de inflação. O segundo grupo de características se referem às características metodológicas do estudo em questão, o estudo empírico que eles consolidaram nessa meta-análise, tá bom? Então, fontes dos dados, agregação temporal, se o estudo foi em nível de marca ou foi em nível de SKU,
que é Stock Keeping Units, variável critério, ou seja, variável dependente, aquelas três variáveis que eu já discuti, venda, escolha e participação, forma funcional do modelo, definição do preço no estudo, se é um preço promocional atual ou regular, se o efeito do preço no estudo é de longo ou curto prazo, se um delineamento metodológico econométrico chamado endogeneidade foi aplicado, inclusão de outras variáveis, método de estimação e heterogeneidade analisada na sensitividade do preço. Então, resumidamente, eles analisam os efeitos de todas essas variáveis na elasticidade do preço para falar, olha, esses determinantes aqui são responsáveis pela variação da elasticidade do preço. Além disso, eles consolidam uma distribuição do efeito médio do preço, tá bom? É que eu vou mostrar daqui a pouco uma figura muito importante desse artigo que geralmente eu mostro em sala de aula, tá bom? Vou falar aqui sobre essa nota que está bem aqui, ó, nesse ponto número 1 aqui, ó. A interpretação das elasticidades podem ser problemáticas em alguns casos, como comparar elasticidades cruzadas, né, de marca, e para decompor as elasticidades de venda em efeitos de demanda primária e secundária. Entretanto, nós utilizamos as elasticidades como uma medida de sensibilidade de preço. Por quê? Porque a elasticidade é tão importante no marketing e quando as pessoas desenvolvem modelos estatísticos, transformam as variáveis para logaritmo natural para interpretar em termos de elasticidade. Por quê? Elas são insensíveis à unidade de medida, ou seja, elas são o que se classifica em modelos de mercado, elas produzem scale-free interpretations, ou seja, interpretações livres de escala, porque você transforma a variável. Tá? Consequentemente, se elas são livres de escala, você pode comparar ao longo do tempo, pode comparar entre mercados diferentes, por exemplo, comparar a elasticidade do preço na demanda no Brasil, cuja moeda é real, contra a elasticidade do preço na demanda nos Estados Unidos, cuja moeda é o dólar. Se você transformar isso para elasticidade. Pode ser comparado entre categorias de produto, marcas e formulações de modelos. Prosseguindo, então, coleta dos dados e codificação. Lembrando, a meta-análise, estudo de estudos. Primeiro, examinamos publicações que foram citadas em revisões de literaturas anteriores da pesquisa sobre preço, 1939 e 1988. Segundo, utilizamos essas bases de dados aí, ABI Inform, PsycInfo, EconLeach, Flower Online e Science Direct, ou seja, eles buscaram referências bibliográficas nessas bases para uma busca bibliográfica. Em terceiro lugar, examinamos artigos que citaram o trabalho de Telles, identificados aí nesse dataset que é o Social Sciences Citation. Em quarto lugar, conduzimos uma busca em edição por edição nos 4 principais journals, periódicos científicos da área de marketing a partir de 1986. E aí aqui tem os journals, tá bom? Que são os mais importantes da área de marketing. Continuando. Em quinto, procuramos na internet por trabalhos em desenvolvimento, working papers. Em sexto, analisamos referências nas publicações que já havíamos obtido para encontrar estudos adicionais sobre a elasticidade de preço. A decisão de incluir uma observação na base que se referisse à elasticidade de preço foi baseada em 4 critérios. Primeiro, examinamos elasticidades relativas à marca e SKU apenas, excluindo categorias, elasticidades que se referissem a categorias. Tá? Em segundo lugar, a elasticidade deveria representar a sensibilidade do preço em relação a uma marca ou uma categoria específica, uma marca, perdão, ou um SKU especificamente, não uma média entre itens, tá? Porque o objetivo do trabalho era avaliar os determinantes da sensibilidade do preço. Em terceiro lugar,
consideramos apenas elasticidade de preço baseadas em dados de compra. Em quarto, omitimos elasticidades baseadas em dados experimentais e dados de julgamento, como intenção de compra e preferências. Em quarto lugar, limitamos as nossas generalizações empíricas para mercados B2C, excluindo dessa consolidação da base de dados elasticidades derivadas de mercados B2B. Então, isso resultou em 81 publicações que estão nesta tabela, em todos os trabalhos referenciados. Bom, quantidade de elasticidades codificadas nos estudos, tá? E a média da elasticidade em cada uma delas, vocês podem ver que médias são negativas, bom? E um total de 1.861 elasticidades de preço. 9 elasticidades de preço, ou seja, 0,5% das observações estão fora do intervalo da elasticidade média, mais ou menos 5 desvios padrão. Então, ou seja, são outliers extremos. Essas observações foram omitidas, excluídas de análises adicionais, porque são tipicamente baseadas em amostras pequenas ou são identificadas como outliers nas publicações originais. O número final de estudos de elasticidade estão concentrados entre 81 e 1.851, respectivamente. O número médio de elasticidade de preço reportado por publicação é 22,9, com um mínimo de 2 e máximo de 264. Aí, 2 juízes, muito comum também na área de marketing, né? Nenhum dos dois é autor do artigo, codificaram independentemente as elasticidades de preço e seus determinantes numa base de dados. E a concordância média desses 2 juízes foi de 90%, enquanto um terceiro juiz resolveu as inconsistências, e aí eles chegaram à base de dados final da meta-análise. Então, fiz questão de explicar para vocês esses 3 parágrafos que mostram a metodologia dessa meta-análise. É uma metodologia muito importante para se chegar aos resultados. Não à toa, esse artigo está publicado no Journal of Marketing Research, que é um dos periódicos mais importantes da área de marketing. Continuando, vamos lá, estamos aqui pela tabela 1. Modelagem. Então, com essa base de dados, eles modelaram as elasticidades de preço como uma função linear dos seus determinantes, assim como o trabalho do Farley e colaboradores de 1998. Para endereçar o que eles chamam de erros correlacionais no interior de cada estudo entre as elasticidades de preço, eles aplicaram uma modelagem chamada modelagem hierárquica, estimada com mínimos quadrados generalizados iterativos, seguindo o trabalho, que é uma outra meta-análise de Bismuth e Peters. Então, eles aplicaram essa modelagem para a metodologia comum em meta-análise, que é hierárquica. Tá? Consequentemente, como é que eles fizeram essa modelagem? Eles incluíram todos os determinantes para eliminar potenciais vieses de variável omitida, uma preocupação relevante em econometria. Adicionalmente, depois de estimar o modelo, analisaram os resíduos do modelo para examinar os pressupostos de um modelo hierárquico linear. Fizeram a análise dos gráficos de probabilidade normal dos resíduos, né, os gráficos de distribuição normal, perdão, e dos resíduos estandarizados, contra as elasticidades preditas, e identificaram que os modelos atendem aos pressupostos. Tá? Em função da grande amostra, do grande tamanho da amostra, os coeficientes da regressão e os erros são altamente robustos contra essas visualizações. Então, assim, resumidamente, o modelo hierárquico faz sentido. É fundamentado em outros estudos na literatura. Então, tudo que eles analisarem aqui em termos de efeito do preço, né, das elasticidades de preço, tem
suporte na literatura e são, de certa forma, robustos. Falamos sobre metodologia, falamos do modelo, agora vamos falar sobre os principais resultados. Primeiro resultado mais importante, a magnitude geral da elasticidade de preço. O que seria a magnitude geral? Pesquisador, alguém que trabalha com dados de marketing, vai estimar um modelo em que o preço influencia a demanda. Qual é o coeficiente que você espera desse preço? Tá? Médio. É isso que essa parte do resultado responde. Então, estou bem aqui, ó, só para o pessoal acompanhar. Nós apresentamos a distribuição de frequência das elasticidades de preço na figura 2. A elasticidade média na nossa meta-análise é de menos 2,62, a mediana é de menos 2,22, com desvio padrão de 2,21. Isso significa que, se você vai estimar um modelo em que você espera um efeito do preço na demanda, você espera que esse efeito seja de menos 2,62. Ou seja, para cada 1% de aumento no preço, em média, eu espero uma redução na demanda de menos 2,62%. Essa distribuição ela possui um pico, com 50%, um pico muito claro, com 50% das observações entre menos 3 e menos 1, e 81% entre menos 4 e 0, consequentemente, 2,2% das elasticidades de preço são classificadas como positivas. Essa é a figura. Eu tomei a liberdade de copiar ela aqui, e aí ela está tombada, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou flipar ela, e ela fica bonitinha, como uma distribuição de frequência, e agora eu consigo interpretar com vocês. Então, comigo, tá? Isso daqui é uma distribuição de efeitos de preço encontrados em outros estudos. No topo de cada barra, nós temos a quantidade de estudos. Então, por exemplo, aqui tem 464 e 468. Isso significa o quê? Em 464 elasticidades, os autores encontraram um efeito entre menos 1,99 e menos 1. 468 elasticidades possuem um efeito de menos 2,99 e menos 2. Quais são as nossas interpretações? Primeiro, é que a maioria dos efeitos, ou seja, eu digo a maioria porque, olha só, daqui até aqui, esses efeitos são negativos. Então, eu tenho 24 com 15, tá? Dá 39, 41. 41 efeitos dos 1.851 são positivos. Se você dividir 41 por 1.851, você vai achar a probabilidade de achar um efeito positivo de preço na demanda. É muito pequeno. Tá? Então, a maioria dos efeitos são negativos. Esses efeitos são centrados em menos 2,62, se eu não me engano. Então, ou seja, isso indica o que para pesquisadores, analistas de marketing? Se você vai estimar um efeito do preço na demanda, espere que esse efeito seja negativo. Se esse efeito for positivo, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa esquisita pode estar acontecendo, pode estar fazendo alguma coisa errada. Importante ter isso em mente, tá? Então, esse é o primeiro resultado importante da meta-análise. Vamos continuar aqui. Efeitos dos determinantes. Como é que eles estimaram, os autores estimaram os modelos? Primeiro, estimaram o modelo completo, com os efeitos primários, que são os main effects dos determinantes, e um grupo de 10 interações, efeitos de interação potenciais. Em função dos problemas de multicolinearidade, ele não fala aqui como é que eles acessaram, mas quem trabalha mais com modelagem, né? Existe aí a análise do VIF, muito provavelmente identificaram problemas de multicolinearidade. Eles não conseguiram as estimativas desse modelo. Então, o que eles fizeram? Testaram o modelo completo e depois testaram o modelo com cada um dos efeitos interativos. Então, assim, testaram o modelo A completo, aí o modelo B era o completo com uma interação. O modelo C, completo com uma outra interação. E assim sucessivamente, e usaram um teste famoso, que é o Likelihood Ratio Test, para comparar os efeitos primários do modelo com esse modelo com os efeitos interativos. Depois, estimamos o modelo contendo os efeitos primários
e as quatro interações que foram significativas das estimações individuais. E o que está reportado na tabela 2 é esse modelo. Ou seja, o modelo completo com 4 interações que foram significativas nessa estimação step by step. Esse modelo possui um R quadrado de 16, 0,16, ou seja, ele explica 16% da variabilidade da elasticidade de preço. Ele possui um teste F de 9,65, tá? Ou seja, uma estatística F. A estatística F é significativa, tá? Ou seja, porque o p-valor é menor do que 0,01, tem 35 graus de liberdade no numerador e 1815 no denominador, para quem gosta aí de analisar os detalhes, assim como eu, esses são os detalhamentos do modelo estatístico. Muito bem. Características de mercado, ou seja, características de marca e categoria e condições econômicas. A magnitude da elasticidade de vendas fica forte conforme se avança no tempo. Ela vai ficando mais forte, com uma mudança de menos 0,04 cada ano. Por quê? Porque existe uma variável de tendência, ou seja, a significância dessa variável de tendência o coeficiente dessa variável de tendência negativo e significativo, mostrando que acontece um aumento da magnitude da elasticidade, ou seja, ao longo dos anos, o efeito do preço na demanda vai ficando mais negativo. Ou seja, a cada 25 anos, a elasticidade das vendas vai ficando, a elasticidade das vendas, a elasticidade do preço em função da demanda, perdão, vai ficando 1% mais forte, o que é um resultado significativo e importante. Tá? E eu gostaria de destacar isso, que ao longo do tempo essa elasticidade está ficando cada vez maior. Essa aqui é a tabela. Eu não vou entrar em detalhes sobre toda a tabela, mas vou explicá-la resumidamente. Então, aqui tem o determinante, aqui tem o grupo de determinante, que está lá na figura 1, os diferentes grupos. Aqui está o determinante especificamente, aqui estão os níveis. Como assim os níveis? Porque às vezes essa variável é categórica. Então, por exemplo, se ela é categórica de 3 níveis, eu tenho que fixar uma variável como variável de referência e os coeficientes das outras duas eu vou interpretar em relação àquele nível que foi determinado como variável de referência. Aqui, ó. Isso está explicado aqui. Ó. Cada variável categórica é incluída como uma variável dummy. A primeira categoria é a categoria base. Então, é importante destacar essa questão. Tá? Aqui é o número de elasticidades derivadas de cada um dos níveis, e essa aqui é a estimativa de parâmetros. Então, a gente observa as estimativas aqui dos parâmetros, tá bom? E isso nos permite interpretar, por exemplo, tá? Que aqui, definição do preço no estudo. Então, determinado estudo está usando o preço atual, preço promocional, preço regular. O preço atual aqui é a categoria de referência. Eu não tenho estimativa de parâmetro para ele. E eu vou interpretar o preço promocional em relação à categoria de referência. Então, ou seja, esse coeficiente de menos 1,27 significativo, porque eu tenho 3 asteriscos, ele indica que, em média, preços promocionais possuem uma elasticidade mais negativa, ou seja, maior, uma sensibilidade de preço maior em relação ao preço atual. Mesma coisa preço regular. Quando os pesquisadores endereçam uma questão de endogeneidade, que é uma questão importante metodológica em econometria, chegou o momento de explicar o que é endogeneidade. Então, endogeneidade é uma correlação entre a variável explicativa e o termo de erro. A rigor, na explicação tradicional, no modelo tradicional da regressão, isso não pode ocorrer, porque viola um pressuposto básico da regressão. Só que quando alguém trabalha com dados observados de marketing, né, é passível de se encontrar endogeneidade. Então, quando o modelo endereça a questão da endogeneidade, isso significa que a elasticidade é mais negativa.
do estudo. Cerca de menos 1,27 daqui, significativo. Então, toda vez que se endereça a endogeneidade no estudo, a elasticidade é mais negativa. Isso me leva a uma outra conclusão. Se pesquisadores não consideram a endogeneidade do preço em seus estudos, por algum tipo de modelo, alguma técnica, agora eu não vou falar qual é a técnica, existe cópula gaussiana, estimação de mínimos quadrados de dois estágios, existem vários tipos de modelagem, não vou entrar em detalhes aqui agora, tá? Então, cada vez que isso é endereçado, a elasticidade fica mais negativa. E quando não é endereçado, ela fica mais positiva. Ela vai ficando mais próxima de zero, né? Porque a gente viu a distribuição, que a distribuição é negativa. Isso me leva a uma outra conclusão, que é importante endereçar a endogeneidade para se captar qual é o efeito correto de preço, tá bom? Qual é o efeito correto na população. Então, está aqui as principais interpretações. Temos aqui uma nota importante que eu destaquei para vocês, ó. Um parâmetro negativo, uma estimativa de parâmetro negativo significa que a elasticidade fica mais negativa, ou seja, ela aumenta em magnitude. Então, eu vou deixar aqui para vocês, e aí vocês podem analisar todos os parâmetros de relevância, mas essa meta-análise é importante por causa disso. Terceiro, inflação. Uma outra predição importante derivada do modelo é que altas taxas de inflação deixam os consumidores mais sensíveis às mudanças de preço, porque esse coeficiente é negativo. Está aqui, ó, provavelmente deve estar por aqui, inflation. Aqui, ó, inflation rate, menos 0,18, e um efeito significativo e negativo, tá bom? Essa variável é uma variável quantitativa. Vendas absolutas, temos aqui, ó, quando a variável de critério, ou seja, variável dependente dos modelos, foram base da meta-análise, essa variável é as vendas, a elasticidade tende a ser mais negativa do que a participação de mercado e a escolha, por exemplo. Bom? Então, esse efeito é forte, o efeito da inflação, e um aumento de 5,6 pontos percentuais na inflação anual leva a um aumento de 1%, 1 ponto percentual na elasticidade do preço em termos de magnitude. Essas são as interpretações derivadas do modelo. Outro resultado importante, eu passei direto, que são muitos resultados, né? Uma meta-análise muito importante, muito citada. Nós já destacamos que uma tendência temporal autônoma aumenta a elasticidade em 0,04 a cada ano. Conforme sugerem Kayandi e Bhargava, nós dividimos a amostra em 2 períodos. Então, além deles colocarem essa tendência temporal, depois vamos pegar a base de dados e vamos dividir em 2 períodos, ou seja, estudos entre 1956 e 1979 e estudos entre 1980 e 1999, e vamos analisar a elasticidade condicionada a esses 2 grupos. E aí eles encontraram uma diferença significativa aqui, ó, o período 1, menos 2,17, o período 2, menos 2,79. Vai perguntar, Marcos, por que isso? Porque a partir da década de 90, 1990, nós entramos na era de dados de marketing proporcionada pelo scanner, dados de scanner. O que são dados de scanner? Toda vez que você vai fazer uma compra no supermercado, você passa o produto e faz pip, que são dados de scanner. Então, várias pesquisas de marketing que utilizaram dados de scanner começaram a ser publicadas depois de 1980, com a entrada do scanner nos pontos de venda. E eles identificaram que a elasticidade do preço da demanda, ela ficou maior em termos de magnitude, mais negativa, a sensibilidade ao preço diminuiu, provavelmente porque o consumidor ele tem acesso a dados informacionais de preço em tempo real. Aqui. Bem, mais esse resultado que eu queria destacar para vocês. Agora vamos às discussões e conclusões, já nos direcionando ao final do artigo.
Nós oferecemos novas generalizações empíricas acerca dos determinantes da elasticidade de preço, baseado numa meta-análise de 81 estudos, e estendemos os determinantes identificados no estudo de Telles, que é um dos primeiros. A elasticidade média do estudo de Telles foi de menos 1,76, e nessa meta-análise em especial foi de menos 2,62, o que mostra que ao longo do tempo a elasticidade aumentou, tá certo? E sumarizamos nossas principais conclusões na tabela 4, que está aqui. Eu não vou entrar em detalhes dessa tabela, mas vou destacar o que está no texto. Tá? Para vários determinantes que também estavam no estudo de Telles, eles chegaram às mesmas conclusões. Em particular, reconfirmamos que os consumidores são mais elásticos em relação ao preço de produtos duráveis do que para outros tipos de produto. Tá? Bem supermercado, de linhas gerais, tá? Em linhas gerais. Adicionalmente, as magnitudes de elasticidade de preço são maiores se as vendas são a variável dependente, tá? Mais do que participação ou escolha, share ou choice. Identificamos novos determinantes significativos, embora não exista a significância de uma tendência temporal na elasticidade de preço, existe uma diferença quando particionamos a base de dados. Aliás, perdão. Embora não haja um efeito da tendência na elasticidade geral, quando eles analisam o modelo em relação à elasticidade absoluta e relativa, eles identificam que a elasticidade aumenta ao longo do tempo. Além disso, as elasticidades de preço ficam mais fortes quando a endogeneidade é tratada nos modelos pelos pesquisadores. Tá? Um outro achado relevante é a questão da inflação. Conforme se aumenta a inflação, aumenta a elasticidade de preço. Além disso, elasticidades de preços promocionais são maiores em magnitudes do que elasticidade de preço atual. Quem trabalha com preço, para finalizar aí, pode trabalhar com 3 informações de preço no modelo: preço atual, preço regular e preço promocional. Então, assim, basicamente é isso. Eu gostaria muito de trazer esse artigo para vocês. É um artigo que eu utilizo nas minhas pesquisas, eu utilizo nas minhas aulas, e ele é muito importante porque ele mostra os efeitos médios de preço. Quem trabalha com economia, econometria, está mais acostumado, mas muitas pessoas que trabalham só com marketing, são da administração e são da comunicação, não têm ideia da importância dos efeitos do preço e como o preço impõe restrições às decisões de consumo e do consumidor. Ok? Eu queria agradecer. Não esqueça de cadastrar os seus dados aí na lista que nós temos aí no link para receber o conteúdo com uma certa antecedência, e nos encontramos na semana que vem com um outro texto de referência sobre marketing. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.